Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Patrick Leonardo e esse é o Doutor Relacionamento. Estamos com mais um episódio e hoje estou com a minha excelentíssima, querida, amada Dona Soraya. Oi, gente, tudo bem? E também com a minha querida, amada amiga Ana Carolina. Olá, gente, tudo bem? Esse é um bate-papo. Temos algumas perguntas para você. O intuito desse assunto nosso hoje é entender melhor sobre a sua história, entender melhor o que você enfrenta, as dificuldades que você passa por ser uma mãe solteira hoje. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, enfim, é isso. Ok. Então, me apresentando, né? Meu nome é Ana Carolina, tenho 41 anos, sou mãe de um garoto de 10 anos, Leonardo Henrique. E como o Patrick falou, eu estou nessa jornada aí de mãe solteira, mãe de um futuro atleta, né, jogador de futebol. E poder compartilhar um pouquinho aí da minha história, da minha experiência, das minhas dificuldades, das alegrias também, porque são muitas. Muitas. São algumas partes difíceis, mas eu falo que muitos momentos bons, que valem a pena. É isso aí. Pra quem não conhece, a gente já é amiga há alguns anos, né? Já viaja muito, já aproveita muito, dança muito. Isso mesmo. E é isso, é ótimo ter você aqui. Seja bem-vinda. Carol, primeira pergunta que a gente tem pra você. Qual que é a sua estrutura familiar hoje? Então, eu tenho pais, meus pais são Uhum. vivos, são casados até hoje, né? Estão aí com 40 e alguns anos de casamento. É uma Setembro história, hein? é uma história, é muito chão. Né? Estão firmes até hoje, são bem unidos. Tenho um irmão, meu irmão é mais novo, professor de química, bastante conhecido, bastante popular, um ótimo professor. Excelente. E tem meu filho de 10 anos, que é assim, a razão do meu viver, do meu respirar. Bom demais. Uma pergunta sobre felicidade. Se você fosse parar para analisar hoje, você acha que você é uma pessoa feliz? Você se vê feliz? Eu me vejo feliz. Poderia ser melhor? Sim, com certeza. Mas analisando e vendo a vida de muitas pessoas, muitas dificuldades que algumas pessoas passam, eu vejo que eu tenho uma vida, assim, perfeita, vamos se dizer. Tenho meus pais vivos, né? Tenho meu filho comigo. Então, assim, eu posso considerar que eu sou uma pessoa feliz. Muito bem, muito bem. Quando a gente fala vamos falar um pouquinho de dificuldade dentro da família, tá? Quais as maiores dificuldades que você enfrentou em relação ao seu pai e a sua mãe? Quando você era mais nova, ao longo da sua jornada de vida, qual que foi uma dificuldade que você lembra, assim, que você enfrentou com seu pai, com a sua mãe, que você teve algum bloqueio, alguma barreira e você teve que saber lidar para que você desconstruísse aquela situação? Bom, assim, da minha infância, eu sempre digo que eu lembro um pouco, mas eu lembro de muita coisa boa. Então, eu lembro que a gente viajava muito. Né? Meus pais gostavam muito de viajar, principalmente para a cidade onde minha mãe nasceu. E assim, eles tinham as dificuldades deles, tinham as diferenças deles como casal. E eu lembro que, assim, uma certa época eles brigavam muito. E isso era algo que me trazia muita dor. Então, assim, eu lembro que eu chorava bastante. Então, chegou um ponto que eles sentaram, viram que aquilo não estava sendo legal e eles resolveram aquilo. E a partir daquele dia, eles até me falaram, a gente não vai brigar mais. E a partir daquele dia, eles não brigaram mais. Entendi. Tem, de vez em quando, né? Tem um desentendimento que é normal, é impossível um casal não ter certos tipos de desentendimento. Mas eles aprenderam a lidar com as diferenças, né, um do outro. E isso se tornou mais leve. E eu trouxe algumas coisas dessa vivência para a minha vida também. Errei, lógico que errei também, mas eu aprendi muito com eles. Bacana. Com muitas coisas.
Carol, a gente se conhecendo um pouco melhor, eu sei que você passou por muitos traumas, muitas situações difíceis em relação ao seu relacionamento, à questão do pai do seu filho, né? Uhum. E é importante a gente entender um pouco melhor sobre essa história, para que a gente consiga entender algumas situações que acontecem com você hoje, né? É muito importante. Conta um pouquinho pra gente como que foi a questão do seu casamento. Como que foi a escolha do seu ex-marido? Você escolheu? Foi um casamento tranquilo? Foi um casamento muito perturbado? Conta um pouco pra nós do relacionamento que você teve em relação ao pai do Leonardo. Tá. O meu sonho de criança sempre foi casar. Você casou muito nova? Não casei nova. Eu já casei, eu tava com 25 anos. E na minha cabeça eu não ia casar mais. Porque eu tinha o pensamento que eu tinha que casar cedo. Tinha que casar com meus 18 anos. Então, assim, porque eu tinha muito aquele sonho. Tinha aquele sonho, assim, na minha cabeça perfeito de um casamento, de viver junto com uma pessoa, de ter filhos. Então, quando eu me casei, nós casamos, assim, foi um período de conhecimento muito rápido, tá? Então, assim, nós nos conhecemos. Vocês eram da igreja, né? Da mesma igreja ali e tal. Nós nos conhecemos na igreja. E então, logo nós casamos. Então, foi no período aí, menos de um ano. Entendi. Né? E a gente namorou, noivou e casou. Então, assim, no começo, tava tudo certo. Eu ainda tava naquele conhecer o casamento, né? Como dizem, os primeiros anos é a lua de mel. Porém, foi chegando um certo tempo que algumas coisas não foram ficando legais. Eu comecei a me sentir sozinha. Eu já via que a companhia não era como eu esperava, que a convivência não era como eu esperava. E a gente tinha algumas diferenças, até mesmo porque a família dele era de uma forma. Ele foi criado de uma forma totalmente diferente da minha. Então, na minha cabeça, tinha a criação de pai e mãe, casado, vivendo felizes para sempre, juntos. Tudo era resolvido juntos, porque meus pais, eles são assim. Então, eles sentam, eles conversam, todo mundo sabe um do outro. Então, eu tinha essa mentalidade dentro da minha cabeça. Porém, eu casei com uma pessoa muito fechada. E eu também era uma pessoa, de alguma forma, fechada, tímida, mas ele era o extremo. Sem experiência, os dois, né? De questão de relacionamento. Totalmente enfim. sem experiência. Eu não era novinha, né? Como eu falei, eu já estava com 25 anos. Mas a questão do casamento, né? Então... Mas era a primeira vez que eu estava casando. E assim, não tem um manual pra gente falar assim. Não tinha. Hoje a gente Não tem tinha. ferramentas que a gente, né, Exatamente. que a gente pode estudar, pode conhecer e a gente aplicar e que ajuda muito. Eu até falo que às vezes se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, às vezes eu não teria me separado. Sim. Porque eu entendo que eu fui muito imatura em algumas situações. Né? É muito importante isso que você falou, porque assim, a gente puxa também a responsabilidade pra gente, né? Porque é muito fácil vir cá e falar assim, porque o fulano, porque a fulana, porque aconteceu isso. Não. É muito importante o que você falou. Puxar a responsabilidade para você também entender que teve uma falta de maturidade, teve uma falta de informação que você já buscou hoje. A gente já fez vários cursos junto, do Wendel Carvalho, do Protagon, e isso leva a gente a ter reações totalmente diferentes das coisas que a gente passou lá atrás e reconhecer que aquelas situações que a gente viveu, que talvez se fosse hoje, seria totalmente diferente pela experiência que tem, né? Hoje eu entendo que cada pessoa ela é de uma forma. E cada pessoa ela pensa de uma forma, ela age de uma forma. Eu sempre digo que a gente não muda ninguém. Né? Cada um muda se quiser. Mas a gente consegue alinhar algumas coisas conversando, tendo entendimento, né? Tendo conhecimento. E eu acho que isso faltou muito no meu casamento. A comunicação. A comunicação. Né? Era uma pessoa muito individualista. E eu entrei num casamento querendo ser mimada, né? Querendo estar ali, a companhia diária, né, da pessoa. Aquele sonho que eu tinha na cabeça, aquele conhecimento que eu tinha que vinha dos meus pais, né? Então, assim, isso chocou muito. E a gente não conseguia entrar num acordo. Né? Então, ficava dois batendo de frente. E para um relacionamento dar certo, os dois têm que querer.
né? E os dois têm que querer e fazer diferente. Não é só querer. Sim. Então, assim, eu sentia que às vezes eu lutava muito sozinha. A estrutura familiar dele é parecida com a sua? Tem pai, tem mãe? Como que era essa estrutura familiar dentro da casa dele? Havia muita desavença ou não tinha uma estrutura familiar tão forte quanto a sua de ter pai e mãe ali junto até hoje? Porque, assim, a gente vê que isso é muito importante. Ter o pai e a mãe, essa estrutura familiar para um relacionamento que os filhos vão ter, é muito importante. Isso fala muito sobre casamentos dos filhos, né? Então, como que era essa estrutura familiar dele? Não, a estrutura familiar dele era totalmente diferente da minha, né? Ele tem pai, tem mãe, mas não conviviam juntos. Então, eram pais separados? Tempo, são pais separados. Irmãos, né, de outros pais também. Então, a convivência separada dos irmãos também. Diversas, como é que eu posso dizer? Situações constrangedoras na infância. Tá? Já teve situações que ele teve que ser cuidado por parentes, por outras pessoas. Então, assim, nós ficamos casados 8 anos. Então, assim, eu conheci um pouco a fundo da história dele, né? Porque como eu conhecia a família, fui conhecendo os primos, né? Conhecendo os irmãos, apesar de não ter muita convivência com os irmãos, só tinha uma das irmãs que eu tinha mais convivência. Então, fui conhecendo um pouco da história da família. Então, assim, isso era uma coisa que eu sentia muito e entendo muito hoje. Porque ele tinha uma desestrutura familiar que a gente já consegue enxergar algumas situações que, às vezes, ele passou dentro da sua casa com você, que ele trouxe aí de outras gerações, né? Sim, isso é muito claro. Então, chegou num ponto que eu comecei a entender que falei, eu não posso cobrar. Hoje, por exemplo, até mesmo por questão de convivência dele com o meu filho. Eu falei, ele dá aquilo que ele recebeu. Exatamente. Aquilo que ele sabe. Aquilo que ele acha que é amor. Aquilo que ele acha que é carinho. Né? Então, eu entendo que eu recebi muito. Que eu fui criada de uma forma, que eu tive um entendimento diferente. Sim. E ele não. Então, para ele tá tudo normal, tá tudo certo. Se para ele falar com o filho uma vez na semana, tá legal para ele. Para ele é o suficiente. Né? É diferente, por exemplo, eu tô fora de casa. Hoje eu tô na minha cidade natal, Berlândia. Berlandão. Mas eu tô morando em Araraquara por conta do meu filho. E eu tive que vir para poder trabalhar. E assim, eu ligo todos os dias. Todos os dias, mando mensagem, filho, como é que foi, faço videochamada, como é que foi o treino, como é que foi na escola, né? Então, assim, a nossa ligação é muito diferente, não só por eu ser mãe, mas porque eu tenho esse cuidado, porque eu fui criada assim. Entendi. Com esse carinho, com essa atenção, com essa preocupação. Então, o que eu aprendi, eu passo para ele. Término de vocês, na verdade, sim, um pouco antes do término de vocês, me fala uma situação que você chegou a passar com ele. Foi uma situação difícil para você. Quando você estava com ele. Eu lembro de você me contar uma cena que acho importante a gente falar e comentar sobre isso, porque assim, tudo que a gente fala aqui leva como exemplo para muitas mulheres e para homens também, tá? Eu lembro direitinho quando você falou assim, eu sinto que às vezes ele tinha vergonha de pegar na minha mão. Um gesto tão simplório, mas que era tão valor para você, e no seu relacionamento, no período de tanto tempo, você não teve isso, né? Eu lembro da gente conversar sobre isso, você me relatar isso aí. Me conta um pouquinho sobre essa situação. Como que você se sentia? Em que fase do seu relacionamento você acha que aquilo lá foi se perdendo? Bom, acho que a gente se perdeu... Eu não sei dizer em qual exato momento, mas em um certo tempo as coisas foram se distanciando, né? Justamente por essa questão dele ser muito fechado, muito individualista. Não gostava de fazer nada do tipo, vamos sair para comer. Não vamos, né? Porque gasta. Vamos viajar. Não vamos, porque tem que gastar dinheiro. Então, assim, ele era uma pessoa muito controladora nesse ponto. Ele se preocupava muito por questão de
vamos se dizer, de dinheiro mesmo, até Sim. mesmo por conta Financeiro, da infância, né? financeiro, porque ele passou dificuldade na infância, então ele trouxe isso para a vida adulta. Uhum. E isso era o que mais me incomodava, muito, porque eu sempre queria estar fazendo algo. Não era algo de sair e gastar muito dinheiro, mas era algo do tipo, vamos na pracinha comer um cachorro-quente. Era algo desse tipo. Então, a gente foi se perdendo nessas questões, né? Por questão do individualismo. Então, era o dinheiro dele, era a conta dele, tudo era dele. Porque eu entendo assim, quando você entra num casamento, você se torna uma pessoa. São né? duas pessoas que se tornam uma só. Uhum. Então, eu entendo que as coisas devem ser compartilhadas. Então, a gente não tinha ele não tinha esse pensamento de crescer junto. Ele tinha o pensamento dele crescer. E, então, isso me machucava muito. Então, eu tinha muitas dificuldades com ele com relação a isso. Então, essa questão da gente ir se perdendo, eu acho que a gente foi pouco se perdendo o carinho um pelo outro. Admiração também. Né? Admiração. Porque, querendo ou não, no relacionamento, a admiração ela vem primeiro. Uhum. Se não tem admiração, não tem amor. Algumas vezes, por exemplo, no aniversário, algumas vezes ele fez já uma surpresa, levou um café da manhã. E aquilo pra mim foi o máximo. Uhum. Mas em um certo ano, acabou. Tipo assim, a Carol já não precisa ser, né, bem cuidada, já não precisa ter aquele agrado, né? E aí vinham as brigas, vinham as cobranças, porque aí eu cobrava. Então, eu acho que foi perdendo aquele encanto, né? Aquela admiração, tudo mais. Na verdade, nesse momento desse relacionamento seu, que já estava nesse momento, já não tinha conexão mais, né? E a conexão dentro do relacionamento é muito importante, Sim. né? A partir da hora que perde essa conexão aí, ela pode ser reativada, vamos dizer assim. Só que tem que ter um trabalho... Esse momento, essa situação que eu me senti assim, muito mal quando ele não quis pegar na minha mão, foi até numa época de exposição que teve aqui na cidade. Eu já tinha o Leonardo, então assim, a gente já tinha passado por algumas situações, porque quando eu engravidei, por exemplo, eu queria ter me separado dele nessa época. A gente estava num processo de separação quando eu engravidei do Leonardo. Uhum. Então, assim, as coisas já não estavam legais. Mas mesmo assim, nós ainda tentamos e continuamos aí mais 2 anos, depois que o Leonardo nasceu. E essa foi uma das situações. Então, assim, a gente já estava muito distante um do outro. Já não tinha aquele amor, né? Eu não sei da parte dele, mas da minha parte ainda tinha o sentimento, mas tinha aquela raiva, né? Tinha a questão que eu queria que ele fizesse algo, queria que ele mudasse, e aquilo não acontecia. Várias situações que me deixavam chateada. Então, nesse momento, foi quando ele, como se diz, ela só é a mãe do meu filho. Uhum. Ela não é mais minha esposa. E foi quando eu falei para ele, assim, você não vai pegar na minha mão? Ele falou assim, não quero pegar na sua mão. Então, assim, isso para mim foi um dos momentos que me deixou muito chateado. Porque teve vários. Sim. Teve muitas situações que ele me magoou muito. E eu sei que eu também deve ter magoado ele também em algumas outras situações. Com certeza. Porque os dois foram errados. Sim. É isso, é importante esse momento, né? Da gente entender a história dele também, entender a sua história. E isso eu acho massa demais, porque quando a gente conhece a história do casal, tanto do homem quanto da mulher, a gente consegue ver traumas dos dois lados. Uhum. Né? Então, quando a gente fala de estudar, quando eu bato assim na tecla de, cara, a gente tem que estudar sobre relacionamento, porque de fato, é o que você falou no começo. Às vezes, se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, casada, às vezes você nem tinha terminado, às vezes você teria agido de uma outra forma totalmente diferente, lidado de uma forma diferente, das questões que você foi passando com ele, né? Às vezes vocês buscavam cura, os dois juntos, e estariam juntos até hoje, né? Então, de fato, a gente tem que mesmo que estudar sobre relacionamento para que a gente tenha aí relacionamentos duradouros, né? E saudáveis, né? Saudáveis. E saudáveis. Que não adianta. Falando em relacionamento saudável, eu acho que a pior fase sua que eu presenciei foi depois do término de vocês, né? Porque quando vocês se separaram,
por muitos anos você teve problema com ele, e problemas assim, sérios, né? Com com ameaças toda a sua família e tudo mais. Eu estava com você, compartilhei com você algum desses momentos, então eu lembro disso. Eu queria que você contasse um momento que você passou que foi muito marcante para você nesse término, porque hoje a gente sabe que, graças a Deus, tá tranquilo, né? Hoje tá bem, ele tem uma pessoa e tudo mais, então sim, tá tranquilo. Mas nesse período de tempo aí, vocês ficaram... já tem quantos anos que vocês estão separados hoje? 8. A gente vai fazer 8 anos. Quase 8 anos. Separamos em 2015. Então, tá aí. Outubro de 2015. Então quer dizer que nesse prazo que vocês estão separados, qual que foi o pior momento, assim... Não o pior momento, mas o momento que mais te deixou... Foi mais marcante pra você no final do relacionamento? Bom, final de relacionamento é muito complicado. A gente tem as dores de um final de um namoro, a gente tem dores de um final de um noivado, e a gente tem dores quando a gente tem uma separação, principalmente quando se tem filhos, né? Porque, assim, foi uma decisão muito difícil para mim, chegar ao ponto de escolher a questão da separação e falar assim, não, eu não aguento mais, eu não tenho mais forças. E eu saí de um casamento, eu estava depressiva, foi muito difícil, foi um período, assim, muito complicado. Parece que você está no fundo do poço e parece que você não tem como sair dele. Parece que você não tem forças para aquilo. Mas, assim, o pior momento que teve, porque depois que nós nos separamos, separamos definitivamente, vamos dizer assim, que nós entendemos que a gente já tinha assinado um divórcio, que a gente realmente não tinha condições de ter um relacionamento, nós nos separamos, Leonardo tinha 2 anos. Com 5 anos que deu aquele estalo e teve alguns acontecimentos que eu vi que realmente falei, não tem como, não tem condição desse relacionamento ir para frente. E então eu passei uma situação muito difícil, muito complicada, com a família dele, com ele, e que trouxe, né, hoje eu não vejo reflexos no meu filho, mas que no momento foi um período muito difícil e que eu sei que pode trazer alguns traumas para ele futuramente. E ele entrava com processo. Então, assim, todo quanto é processo que ele tivesse meios para poder entrar, ele entrava, sempre procurava justiça, nunca conseguia a gente sentar, conversar, resolver. E, então, assim, ele nunca teve a constância de buscar o Leonardo conforme era, né, o acordo, vamos dizer assim. Você quer dizer que vocês tinham um acordo em relação a dividir ali a guarda do Leonardo? Sim. E no dia dele ficar, no fim de semana dele ficar com o Leonardo, às vezes ele nem buscava. Isso, as visitas eram visitas, guarda compartilhada, e as visitas era de 15 em 15 dias, ele pegava no final de semana, pegava na sexta, e teria que devolver, esse termo devolver para mim era terrível. Sim. Porque parecia que a gente estava se tratando de um objeto, não de uma criança, né? Então, assim, esse processo para mim foi muito doloroso demais. Então, ele pegava no domingo, na sexta, e levava ele de volta no domingo. E buscava toda quarta. Só que isso não acontecia. E eu não cobrava. Para mim, tava tudo certo. Só que chegou num certo ponto que ele quis reverter a guarda. E a gente entende que dentro de um processo de divórcio, muitas das vezes, ou a mulher ou o homem, eles tomam algumas atitudes para poder machucar o outro. Para atingir o outro. Ou seja, esquece um pouco a criança e foca na mãe ou no pai, né? Isso. Só que muitas das vezes, o mais prejudicado é a criança. Porque de alguma forma é usada a criança. Então, assim, a gente sabe que na maioria das vezes acontece pelo lado do pai. O pai, na maioria das vezes, faz isso, né? Às vezes ele até quer o divórcio, mas ele quer, de alguma forma, machucar ali a mãe. Então, ele acaba que usando o filho. Então, assim, a gente teve uma situação muito delicada e dentro dessa situação ele pediu para reverter a guarda. Né? E isso, assim, causou... Foi um processo que correu durante 2 anos e me trouxe, assim, diversas situações difíceis, né? Situações dele
ter atitudes que o filho dele viu e que trouxe consequências de fato do filho ter medo do pai. Então, assim, hoje é uma situação que está resolvida, tá tranquilo, tá. Mas foi uma fase muito difícil, né? E hoje eu entendo que, assim, ele também amadureceu. Sim. Né? E, então, assim, foi um amadurecimento para os dois. Mas, infelizmente, são sequelas que ficam. Entendi. Não tem como apagar. E, infelizmente, são coisas que não tem como eu apagar da memória do meu filho também. Né? Show. A gente se cura disso, porque a gente, né, eu fiz um processo para poder se curar disso tudo. Eu fiz um processo com meu filho também. Mas eu tenho certeza que alguma coisa ainda fica. Né? E isso é muito ruim, porque eu penso lá na frente. Que tipo de consequência que isso vai trazer para o meu filho lá na vida adulta dele. Adolescente, a vida adulta, né? Então, assim, por isso que eu digo que se eu tivesse hoje a cabeça que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, às vezes teria evitado muita coisa de ter acontecido. Entendi. E sobre a questão com seu filho, quando você fala, por exemplo, em relacionamento, depois que você separou, e aí você tá criando seu filho sozinha, mesmo que tenha apoio do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, enfim, mas a criação do seu filho hoje depende total e exclusivo de você, né? Igual você falou, hoje você já viajou, você mora em outra cidade pelo seu filho, então você está abdicando até da sua vida para que você consiga realizar sonhos do seu filho hoje. Vamos falar da dificuldade de ser mãe hoje no século XXI. Porque, assim, no século XXI, a gente vê as mulheres saindo para fora, indo trabalhar né, buscando uma carreira de sucesso. Então, assim, como que você consegue lidar e como que você consegue lidar com essa situação e qual a sua maior dificuldade de ser essa mulher, de ter que ir para fora, fazer tudo sozinha e voltar para dentro e ainda também fazer tudo sozinha? Bom, quando eu olho para trás, eu dou uma aliviada, assim, porque eu falo, nossa, eu consegui tudo isso mesmo, assim, eu sei que o que eu consegui até hoje é muito pouco comparado com aonde eu quero chegar. Porque, assim, foi muito difícil. Difícil ao ponto de eu e meu filho dormir no chão. Sim. E a gente não tinha cama para poder dormir. Então, assim, a gente passou essa situação, não tinha um carro legal, porque quando eu casei eu tinha um carro massa, tal, e quando separou, muita coisa mudou, né, por conta de muitos acontecimentos. Então, assim, eu passei uma fase muito difícil mesmo. E aí, quando eu vejo o que a gente tem hoje, a forma como a gente vive hoje, eu agradeço muito. Porque não é fácil. Não é fácil porque eu sou sozinha. Eu tenho, como você falou, apesar de ter o apoio dos meus pais, mas eu estou sozinha, né? Então, quando eu passo aquele dia difícil, que chega no final do dia e eu quero conversar com alguém, né, compartilhar, pedir uma opinião, alguma coisa, eu não tenho. Hein? Sim. E eu falo assim que é muito a questão do desgaste emocional. Porque tudo, pro meu filho, quem tem que fazer sou eu. Principalmente agora. Porque quando nós morávamos aqui em Uberlândia, minha mãe me ajudava muito. Então, levava num treino, às vezes eu precisava fazer alguma coisa, ela levava, né, buscava na escola, levava na escola. Agora lá eu não tenho como. Eu não tenho opção de pedir para alguém levar ele na escola para mim, buscar ele na escola. Então, tem que ser eu, né? Então, assim, a cobrança é muito grande. É muito grande. Tem dia que a gente se sente exausta ao ponto de achar que não vai dar conta, né? Então, assim, e eu falo que eu ainda tenho mais dificuldades ainda porque eu penso assim, gente, se amanhã eu não tiver o trabalho, né? Hoje eu tenho uma empresa, trabalho por conta. Então, eu falo que é libertador e, ao mesmo tempo, é muito preocupante. Porque, às vezes, você tem naquele mês, mas o próximo mês você não sabe se você vai ter. Sim. Então, você tem que correr atrás para o próximo mês você ter. E aí, eu já sofro aquela antecipação. E se não tiver o próximo mês, como que eu vou fazer? Como que vai ser?
Mas, assim, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza, né? Eu tenho uma pessoa que cuida de mim o tempo inteiro, que sabe das minhas dificuldades, e ele tá ali presente o tempo inteiro, ele cuida de mim, ele cuida do Leonardo. O Leonardo, ele é uma criança, assim, excepcional. Assim, eu não tenho o que dizer do meu filho. Ele para mim, ele é tudo. A amizade que nós dois temos um com o outro, tem hora que eu paro e olho para ele e falo, gente, eu sou tão feliz com meu filho, tão feliz, porque nós dois temos uma ligação tão forte, sabe? Que eu não sei explicar, eu não sei dizer. Então, assim, eu não me arrependo quando eles deram a notícia que a gente tinha que ir para Araraquara, eu não pensei 2 vezes. Vamos só contextualizar para o pessoal entender aqui. Conta um pouquinho por que você foi para fora e o que você tá fazendo lá fora, que você teve que sair de Uberlândia, porque você fala muito que tô lá fora, mas conta um pouquinho agora sobre o porquê que você tá lá fora, fala um pouquinho sobre seu filho aí e por que você tá lá. Meu filho, ele joga bola, né? Ele é jogador e dele, né? Isso é dele desde quando ele começou a andar. Eu tenho até um vídeo dele bebê assistindo jogo de futebol, que era raro isso acontecer, mas do nada eu encontrei esse vídeo lá, ele bebezinho, todo se esperneando, assistindo um jogo de futebol. Então, assim, nunca houve incentivo meu, nem do pai, de ninguém sobre a questão do futebol. Isso veio dele. Então, ele começou a treinar cedo. Ele tinha menos de 3 anos, ele começou a jogar em escolinha de futebol, a treinar. E eu levava. Ele gosta, então eu vou levar. E um certo tempo coloquei na natação também, então ele fazia futebol e fazia natação. E eu comecei a observar que ele tinha muito o jeito para o esporte. E o futebol sempre em destaque, em primeiro lugar. Então, ele começou a treinar. A partir dos 8 anos, começou a coisa a ficar um pouco mais diferenciada. Por quê? Alguns clubes começaram a chamar ele para poder fazer teste. E aí, a primeira vez eu levei ele em Curitiba para fazer um teste lá. Ficamos lá uma semana. Depois, nós fomos para BH. Para BH, nós já fomos 3 vezes para ele poder fazer teste também. E todo mundo falava, nossa, porque o Léo, que ele é canhoto, que já é um diferencial dentro do futebol. E então, como eu não entendo nada de futebol, pra mim, ele estava jogando porque ele gostava. Uhum. Eu ainda não tinha entendido ainda que ele tinha um diferencial, né? E aí todo mundo falava, nossa, mas o Léo é bom, o Léo tem força, o Léo não sei o quê, né? Eu falei, não, então peraí, então chamou, então eu levo. Tem um teste pra fazer? Então eu vou levar. E aí ele teve um teste para poder fazer na Ferroviária, que é em Araraquara. Então ele fez um teste em novembro e aí ele passou nesse teste e pediram para ele poder treinar, né? No caso, a gente se mudar para a cidade para ele poder treinar no clube de lá, porque a gente não teria condições por conta da distância, a gente não teria condições de ir e voltar todos os dias. Então a única opção era mudar de cidade. Uhum. Então, nós estamos morando em Araraquara por conta desse motivo. E tá assim... Você mudou sua vida inteira. Conta do sonho dele. Mudei a vida inteira. Que virou sonho seu também, né? É um sonho nosso, assim. Difícil, muito difícil. Né? Eu tenho muito essa consciência que é um caminho, uma trajetória muito complicada. Muito doída também. Não é flores. De muita cobrança. De muita cobrança, de muito não. Até mesmo para ele chegar onde ele está hoje, ele recebeu outros não, né? Não foi de primeira. É muita dedicação, então ele é muito dedicado, ele é muito focado. Ele tem muita força, muita garra. Então, assim, eu acho que isso junta muito nós dois. Eu vejo muito isso, né? Uhum. Ele, tipo assim, ele vai, ele quer, ele faz, né? Pra poder acontecer. Então, é um sonho que pode se tornar realidade. Que tá sendo construído, né? Que tá sendo construído. Quando a gente fala, Carol, sobre relacionamento conjugal, qual
foi as maiores dificuldades que você enfrentou sendo mãe solteira? Em tudo. Na logística, de, por exemplo, querer sair com uma pessoa, conhecer uma pessoa, né? Se conectar, às vezes, com outra pessoa. Você se deu essa oportunidade, mas você teve que... às vezes não deu certo porque você não tinha ninguém para ficar com seu filho. Eu quero saber um pouco dessa jornada sua em relação a isso. Uhum. Como que foi esse processo? Como que é, né? Porque hoje, se você ainda não tem ninguém, como que é esse processo? Como você se lida com isso? Bom, construir um relacionamento hoje, encontrar uma pessoa já está muito difícil. Uhum. E aí eu sempre falo, para quem tem filho, é mais difícil ainda. Porque é como se houvesse uma barreira ali. Depois da separação, eu fiquei muito tempo sozinha. Do tipo aí, mais de 5 anos sozinha. Então, ele acostumou muito a ser só nós dois. Porque era só eu e ele. Sim. Tudo era para ele. Né? O meu tempo era voltado somente para ele. Em um determinado momento, eu conheci uma pessoa, inclusive também foi até na escolinha de futebol, pai de um aluno. E assim, eu encontrei dificuldades no começo do relacionamento com o meu filho. Ele batia muito de frente com ele. Por quê? Porque ele estava acostumado a ele ser o centro das atenções. Uhum. Ele estava ali e achava que tinha que ser só ele, que ia ser eu e ele o resto da vida, né? A cabecinha da criança. Então, assim, foi um processo complicado e que essa pessoa, de alguma forma, ele entendeu, né? Entendia algumas coisas até certo ponto, porque também ele é pai. Uhum. Então, fica mais fácil. Porque quando você conhece uma pessoa que não tem filho, é mais difícil. Porque você fala assim, olha, eu não vou poder sair porque eu tenho que ficar com meu filho. Não é todo mundo que entende. Não é qualquer cara que entende isso. Né? A pessoa quer sair e tá no momento dele e pronto. Só que quando a gente é mãe, é diferente. Por muitas vezes eu deixei de sair por conta do meu filho. Muitas vezes. Mas eu tinha a facilidade que eu poderia sair porque minha mãe ficava com ele para mim. Então, eu tinha essa flexibilidade, né? Nunca tive dificuldade nenhuma nesse ponto. Comecei a viajar depois, logo quando eu me separei, descobri... Porque era uma coisa que eu sempre gostava. Estrada. Né? Então, assim, eu acho libertador, eu acho ótima a questão de viajar. Então, assim, viajava com ele até hoje, né? A gente tá sempre fazendo uma viagem aí. Então, assim, quando eu fazia as viagens sozinha, fazia as viagens com ele. Então, quando eu ia viajar sozinha, deixava com a minha mãe. Então, nunca tive esse tipo de problema. Mas, assim, às vezes você conhece uma pessoa que é extremamente importante para nós, mãe, entender que essa pessoa, ela se importa com o seu filho. Que ela também tem que entender que tem uma outra pessoa que vai fazer parte ali. Então, se eu conheci uma pessoa que nem se perguntava pro meu filho, nem se interessava, pra mim já não... Uma vez a minha mãe me falou algo que eu lembro direitinho, quando assim, logo no começo, né? Ela falava assim, o Leonardo tem que ficar aqui em casa, porque pra ele acostumar a ficar aqui. E era muito natural, ele, né? Acostumou muito... Vivia na casa da minha mãe, praticamente. Mas ela falava assim, ele tem que acostumar, porque se um dia você encontrar uma pessoa e essa pessoa não aceitar o Leonardo, ele tem que ficar aqui com a gente. Eu falei, como que é? Eu falei, de forma alguma. Eu falei, nunca vou trocar meu filho por conta de outra pessoa. Eu falei, se for para mim ter um relacionamento com uma pessoa, ela tem que aceitar o meu filho. É diferente? Porque não é filho da pessoa. Uhum. Vai ter algumas coisas ali que vão ser diferentes, a gente sabe, é óbvio disso. Mas a pessoa tem que entender que ela é meu filho e faz parte de mim. Eu não vou tirar ele da minha vida para mim ter um relacionamento com uma outra pessoa. Isso Entendi. é fora, não tá nos meus planos isso acontecer. Né? É tanto que algumas pessoas falam, nossa, mas você largou tudo, né? Sua vida aqui em Uberlândia. Por quê? Porque meu filho é em primeiro lugar. Então, para mim ter uma pessoa, ele tem que aceitar meu filho. Porque ele não vai deixar de ser meu filho nunca. Sempre vai ser. E já teve momentos que você chegou a ter que ter uma conversa séria com seu filho em relação a ele querer ser o homem da casa, porque eu sou o homem da casa, eu que... como que você lida com isso? Qual o momento que você já passou por isso com ele? Como você reagiu em relação a essa situação? Esse é um processo que... Eu tenho que ter muita sabedoria nessa questão. Por quê? Porque ele já tinha tomado um lugar que não era dele.
Porque como ela não tá com o meu pai, mas está só eu e ela agora, né? Então, ele se colocou nesse lugar de marido, assim, inconscientemente, né? Sim. Então, assim, eu fiz tratamento para isso. A gente entrou num processo de terapia por conta disso, porque isso não é bom para ele, nem agora que ele é criança e nem futuramente quando ele estiver na fase adulta. Então, assim, foi trabalhada essa questão para ele poder entender e para ele voltar para o lugar dele de filho. Porque eu acho que é natural. Acho que isso é uma coisa muito natural de acontecer. E eu ando observando que ele está nesse processo novamente. Porque como eu tô sozinha, como eu tô solteira, nós dois estamos numa cidade que só nós dois de novo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas eu sempre falo para ele, mamãe vai arrumar um namorado, você vai casar, você vai ter sua família. Outro dia ele falou assim, porque você vai morar comigo? Eu falei, não. Mamãe não vai morar com você. Você vai casar, você vai ter seus filhos. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. É muito perigoso ele tá amadurecendo essa energia de achar que é o dono da casa e até mesmo seu dono. E é o comentário que ele fez, eu vou te levar para morar comigo. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso e tem que ser trabalhado agora, igual de fato você tá fazendo. Porque numa situação dessa ele casa e te leva mesmo. Sim. Isso não pode acontecer de forma alguma, né? Vai atrapalhar ele no relacionamento também, né? Porque ele não vai conseguir dividir as atenções, então vai faltar. Aí que entra a questão do conhecimento, né? Porque, assim, eu sei da importância disso tudo porque eu estudei. Porque se eu tivesse ficado fechada, como era antigamente, não tivesse procurado conhecer um pouco mais, eu estaria criando, às vezes, ele de uma outra forma. Às vezes você mesmo, por exemplo, conhece uma pessoa que tem aí 40, 50 anos de idade e mora com a mãe. E aí você fala assim, cara, mas esse cara até hoje ele mora com a mãe, e aí você acha que não, mas é um Leonardo do passado. Entendeu? Se isso não for curado agora, vai ser um Leonardo do passado, que viveu a vida inteira debaixo, como se diz, cuidando da mãe, e era só aquilo ali, e agora ele também não consegue ter outro relacionamento. Isso é muito perigoso. A gente vê muito a questão de tudo sou eu, aí é onde que entra o peso, porque aí você tem ainda essa preocupação. Porque quando eu falo que são essas dificuldades, porque eu tenho preocupação de tudo. Até antes a gente estava conversando sobre algumas consequências que ele tem no corpo por conta da pressão do futebol, né? Então, sim, eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com a saúde dele. Ele foi no nutricionista esses dias, por exemplo, e me passou uma dieta, um monte de coisa. Eu falei, gente, não dou conta de fazer tudo isso sozinha. É dever, é muita coisa, sabe? E aí eu tenho que ter essa preocupação porque ele é uma criança. E ele entender que ele tem que viver a fase dele de criança. E que ele não tem... Por exemplo, às vezes a gente sai e ele quer comprar alguma coisa. Aí ele olha o preço e fala, mamãe, eu queria isso, mas deixa pra lá. Não quero mais, não. Porque, assim, ele vê que eu tô me esforçando, que não é fácil. Né? Então, às vezes, ele tem um pouquinho dessa consciência. Então, assim, eu sempre tô voltando à questão, né, dele às vezes, se colocar no lugar de marido. Por exemplo, ele não dorme comigo. É uma das coisas que até um tempo atrás a gente tinha um acordo dele dormir comigo uma vez na semana. Ele mesmo se desprendeu disso. E eu aprendi isso, desde o momento que eu me separei do pai dele. Então, não durma com seu filho. A gente morou um tempo com a minha mãe, a gente dormia no mesmo quarto, mas eu tinha minha cama e ele tinha a cama dele. Sim. Ficava uma do lado da outra. Mas ele não dormia comigo. Às vezes eu deitava com ele um pouquinho até ele dormir, mas eu ia pra minha cama. Então, assim, uma das coisas que não é legal é a gente dormir com o filho. E isso também pode trazer consequências para ele futuro. Então, assim, eu sempre procuro entender essas questões para, assim, não prejudicar ele. Daqui uns dias ele já tá... Daqui uns dias não, acho que para mim ele já tá na adolescência, já pra pré-adolescência. Porque pensa no menino que tem hora que tá aborrecido. Cheio de coisa, não quer sair comigo mais, quer sair com o coleguinha, não sei o quê. Então, assim...
São etapas que é preciso a gente estar atento com relação a isso, principalmente, porque a minha maior preocupação é ele se tornar um homem com a cabeça feita, tranquila, porque hoje em dia a gente vê muita dificuldade com relação a isso. Carol, e deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você hoje, tendo o Leonardo sobre a sua responsabilidade 100%, você traz a energia masculina para ele? Como que você incentiva ele com essa energia, entendeu? Uhum. Que tipo de situações que você coloca ele para que ele cultive essa energia, para que ele não fique só com a energia feminina por conta de ter o contato com você todos os dias, todo o tempo? Eu acho que essa questão de energia masculina, acho que eu que preciso mais cuidar da minha. Porque, assim, eu acho que ele já puxa da minha pessoa muita energia masculina, porque eu acho que desde criança eu já fui criada de uma certa forma, assim, muito puxando essa energia masculina, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, meu pai tinha uma oficina mecânica, então, assim, desde cedo eu já gostava, assim, de caminhonete, né? Meu pai era fisiculturista e ele tinha vontade que eu também fosse, né? Então, assim, puxou muito. E eu vejo que o Leonardo, ele tem muito essa força, assim. Por exemplo, o físico. O meu físico, ele é muito físico musculoso. Uhum. Porque eu puxei isso do meu pai. E o Leonardo também. E eu vivo te falando, não malha braço, não. Ele sempre me fala, Meu para Deus. de malhar braço. Meu irmão também esses dias me falou, porque agora eu tô fazendo Muay Thai. Ele falou, pode parar. Pode. Ele me chama de Tatá. Ele falou, Tatá, vai ficar horrível, vai ficar igual aquelas, muito feio, tá cheio de músculo, não sei o quê. Não, e a hora que eu vi ela lançando essa fotinha lá no Muay Thai, né? Eu virei pra ela e falei assim, que loucura que é essa aí? Energia masculina pura isso aí, hein? Foi, ele falou, isso, aumenta a sua energia masculina. Porque como a gente tem o conhecimento, a gente sabe, né, que é importante a energia feminina e a energia masculina. Para ambos os lados, né? Então, assim, o Leonardo, eu vejo que ele tem muita energia masculina. Muita. Até mesmo pelo futebol. Sim. Porque ele tem, dentro do futebol, ele tem muita força. Aqui até eles puseram em algum jogo que ele participou de Léo Toro, porque ele chega assim, ele sai arrebentando tudo, ele não desiste. E o ambiente também, né? Homens ali, os Sim. meninos todos reunidos e tal. Então o ambiente faz, né? Faz. Ajuda, na ajuda verdade, muito. né? Porque assim, a gente sabe que a falta do pai não vai ter o avô dele que vai ser o cara, não vai ter. A falta do pai dele vai dar uma diferença no futuro dele. A gente tem ciência disso. Mas aí tem algumas coisas que você faz para que diminua esse prejuízo na vida dele. Sim. A verdade é essa. Posso só contar um negócio, então, antes de você falar? Pode. Essa questão da energia masculina, sábado agora, a gente foi comprar um utensílio para casa, que estava na promoção no lugar, e nós fomos. E aí a gente não pegou carrinho. E aí era uma caixa grande, e não era pesada também. É tão interessante isso que o Patrick falou, porque na hora eu falei assim, ele tem que começar a ter as atitudes. Por exemplo, vai no supermercado, leva a sacola, Leonardo. Uhum. Ah, tá pesado? Deixa ele pegar o pesado, não tem problema. Ah, ele é criança? Não, mas ele tá acostumado e ele tem que saber. Aí eu peguei a caixa, aí eu entreguei a caixa pra ele. Aí ele falou assim, por que eu tenho que levar, mamãe? Eu falei assim, leva a caixa. Por quê? Porque ele tem que entender que ele não é meu marido, mas ele é o homem. Exatamente. Ele é o homem da casa. Entendeu? Uhum. E aí, a hora que chegou também, falei aqui, ó, leva ele. Ai, mamãe, eu vou ter que levar. Eu falei, vai levar. Você vai levar até lá em casa. Porque a hora que ele tiver uma esposa, uma namorada, ele vai saber. Entender isso. Exatamente. Eu falo pra ele, em questão, filho, dá flores. A gente sai, ele pega flor, ele me dá. Uhum. Entende? Eu acho tão bonitinho, que é uma coisa que eu cobrava muito no meu casamento. Sim. Eu falo, não precisa você comprar um buquê de rosas. Pega uma florzinha ali, ó, que você achou, pode ser até aquelas fedidas, aquelas rosinhas que tem. Não, você pede. Pode ser até essa, não tem problema. E o Leonardo tem isso. E eu falo pra ele, filho, mulher a gente tem que tratar bem. Tem que dar rosas, tudo mais. O jeito de conversar também, você tem que conversar com ela, tem que ser educado, não pode certas coisas. Então eu ensino muito isso pra ele, porque eu quero que ele seja diferente. Muito bem. Você está educando um homem para uma mulher, né? Sim. Isso é importante. Vamos falar um pouquinho agora de relacionamento. Como você se vê daqui a 10 anos?
Bom, já deveria ter isso formado na minha cabeça, né? Conforme o Protagon. Ai, ai. Mas então, como ultimamente algumas coisas mudaram na minha vida... Peraí, só te cortando um pouquinho. Vamos falar sobre Protagon. Como é que foi sua experiência quando você foi pro Protagon a primeira vez? Conte-me sua história. Nossa, o Protagon a primeira vez, assim, pra mim foi... Um pouco antes. Um pouco antes? Na ida, como é que foi? Quem te levou? Como que foi a experiência? Como é que você chegou lá? Nossa, eu achei que eu nem ia chegar pra começar. Essa história é engraçada. Protagon... Pra começar, eu ia no Protagon sozinha. Convidei uma amiga pra ir, a Jaque. Falei, Jaque, vamos nesse... Tô querendo ir, parece que é muito bom. Acho que foi a primeira vez que eu tive um contato com algo assim, tratado para conhecimento pessoal, né? Pra quem não sabe, Protagon é um curso de desenvolvimento humano do Wendel Carvalho. Um curso fodaço. E é isso. Só pro pessoal interagir aí do assunto. E aí eu falei, Jaque, vamos? Ela, não sei e tal. Eu falei assim, eu vou. Comprei o ingresso. Aí a hora que ela viu que eu tinha comprado, ela falou, nossa, você comprou? Eu falei, comprei, eu tô indo. Vou sozinha, foi em Brasília, ia ser em Brasília. São 3 dias de imersão. Aí ela falou, não, então tá, eu vou também. E até então nós íamos, nós duas, de carro, sozinha. Só que aí a gente tem, né, eu tenho um amigo que não pode falar em estrada. Vai. Falei, Patrick, nós estamos indo pra Brasília. Ele, não, eu levo vocês. Eu falei, sério? Ele falou, não, levo vocês. Eu falei, não, então tá, beleza, então vamos, né? E aí, tá, pra sair já foi um custo, foi uma dificuldade, mas deu tudo certo. Quando nós chegamos em Brasília, tava uma chuva. Nossa, mas uma chuva terrível. E aí a gente pegou enxurrada, que fala, né? Foi. Pegamos uma enxurrada, que eu falava, gente do céu, a gente não vai conseguir... Bem na entrada da cidade. E ali a água começou a subir, e eu pensava só assim, se a gente tivesse vindo sozinha, nós não ia dar conta. Não ia. E o primeiro que o carro dela, que a gente ia no carro dela... Era um carro 1000, né? Era um carro 1000, não ia conseguir passar. Meu carro era um Vectra 2.0. 2.0. E aí aquela chuva, Patrick sem enxergar nada, nós com o GPS ligado, mas não dava pra ver nada, não tinha como. Aí eu falei, peraí, Patrick, ele abre o vidro. Ela abriu o vidro. Não, eu sei que a gente entrou assim, e a hora que a gente tava numa avenida, assim, né? E toda a água que caía, assim, do bairro, passava na avenida. Então eu tava com o ar-condicionado ligado e a água tava tão alta que passou de cima do capô. E aí, a água, a hora que subiu pra cima do capô ali, o ar-condicionado desligou, porque não funcionava, tava entrando água toda pra dentro do motor ali. Aí eu tive que abrir os 2 vidros, o torozão de água rolando, né? E aí, reganhei os vidros ali, e a gente, não dava pra ver nada, nós tava de fato aí um metro e pouco pra cima do carro de água, até ali na porta, né, do vidro. E o carro foi, e nós conseguimos sair desse rolê. Mas assim, foi uma dificuldade. Nossa! Esse dia foi tenso. Esse dia foi. Foi tenso. Aí pra completar, a gente chegou no apartamento. Aí, o que aconteceu? Perdeu a placa. Perdemos a placa do carro. A hora que chegou, cadê a placa desse carro, né? Aí nós saímos para poder comer. Então, eu e ela ficamos na casa de uma prima dela e o Patrick ficou foi pra casa dos amigos dele. E aí nós ficamos lá e, não, mas vamos comer antes, então vamos. Aí nós saímos, comemos e na volta tinha um outro condomínio e tinha um monte de placa, tudo empilhada assim, né? Uhum. O Patrick virou e falou assim, minha placa tá ali. Vou achar minha placa ali. Não, isso porque já tinha ligado... Fez boletim de ocorrência. Porque pra gente voltar, né? Voltar sem placa ia ser complicado. Aí eu falei, não, Patrick, a placa vai estar aqui? Até parece, né? Tinha umas 30 placas lá. Tinha. E não acredita que essa placa dele tava lá. Ele foi chegando e falou, ali minha placa. E aí deu tudo certo. Voltamos com essa placa pra trás, bonitinha, tudo certinho. Mas foi tenso. Foi muito tenso esse dia. Esse dia eu passei muito sufoco. Ainda bem que eu conheço o Patrick, né, que é aventureiro. Eu falei, não, acho que isso aqui pra ele não tem. Porque se fosse comigo, gente, eu tinha parado ali, eu acho que eu só ia começar a chorar no momento, assim. Não tinha o que fazer. Mas foi uma experiência muito boa. Foi ótimo. Foi muito bom mesmo.
E é isso, aí a gente fez essa viagem, pode continuar o assunto então. Então, aí nós fizemos o Protagon, né? E assim, o Protagon pra mim foi... abriu a mente de muita coisa. Foi aí que eu comecei a entender... sobre energia masculina e feminina. Sobre energia masculina e feminina, sobre os erros do meu casamento. Sobre crenças que a gente traz. As crenças também, as crenças muitas. limitantes que a gente tem. Tanto financeiro, quanto sobre relacionamento. Sim, né? Muita coisa, assim, foi... vamos dizer que foi um divisor de águas. Sim. Né? Então, assim, por um tempo, eu consegui aplicar, me fez muita diferença, né? A questão de ter feito o Protagon. Sabe o importante você ter comentado isso por um tempo? Porque, assim, as pessoas não entendem que, às vezes, não é que é esse curso em específico, né? É qualquer área que seja sobre desenvolvimento humano que é importante demais para a nossa vida, né? Quando a gente estuda sobre inteligência emocional, que é uma coisa que a gente leva para todo tipo de relacionamento que a gente tem, né? Tanto conjugal, quanto familiar, quanto no trabalho. Então, assim, são assuntos que a gente tem que ter um certo domínio para ter um sucesso na vida, né? Então... Quando que você fala assim, por um tempo, é porque naquele tempo que você teve mais sucesso, depois que você saiu do Protagon, que foi só um dos programas, você estava ali bem aquecida, né? Próximo ali da fogueira, né? Quando você se distancia da fogueira, a gente apaga, né? Acaba que vai apagando. Então é muito importante que a gente tenha ou contato, sempre manter contato com esse tipo de ensinamento, ou... estar com pessoas, ou seja, o ambiente, estar com pessoas que estejam naquela mesma frequência. Vivendo e buscando mais conhecimento, vivendo e buscando... vivendo dentro daquela regrinha, né? De que, cara, vamos por aqui que vai dar mais certo, vamos buscar o sucesso junto, né? Então, você estar perto de pessoas que tá nessa mesma vibe faz toda a diferença. É a questão da constância, né? Porque quando eu falo assim, por um tempo... Porque, nossa, eu voltei do Protagon, aquele negócio assim, voando, vamos dizer assim. Achei que eu ia rasgar o mundo no braço, né? E é tão engraçado que quando eu voltei do Protagon, porque eu voltei do Protagon com a energia muito alta, com muita vontade, com muita sede, com aquela, sabe, assim, querendo fazer muita coisa, deu uma dengue. E aí baixou a minha energia, deu aquela queda de energia. Mas aí logo eu falei, nossa, não é possível, não tem... Aquilo tudo que eu tava, de repente, acabou. Mas aí eu consegui voltar, logo que passou a dengue, eu consegui voltar. E eu fiz um Protagon depois, de novo. Eu fiz 2 Protagon. Mas quando eu fiz o primeiro... Você fez o primeiro que você fez foi em Brasília, o segundo... O segundo eu fiz em BH. Em BH. BH, isso. Eu fiz também. O meu primeiro que eu fiz foi em BH e o segundo que eu fiz foi em Campinas. A gente foi junto, né, mãe? Isso. O segundo foi em Campinas. Foi uma experiência incrível. Incrível. Não, é incrível o Protagon. Principalmente quando você faz a primeira vez. Porque a segunda vez você faz, você já sabe meio como que é. Assim, você já tem uma noção do que pode acontecer. Mas a primeira vez não. É tudo impactante, tudo é novidade. Então, assim, você se envolve mais ali. O segundo foi bom? Foi bom, mas não foi tão produtivo quanto o primeiro. E até mesmo porque o primeiro eu estava numa outra fase da minha vida. Na segunda fase, inclusive eu fui até com essa pessoa que eu estava, porque eu queria que ele conhecesse esse mundo, esse universo, né, da energia masculina, da energia feminina, de conhecer um pouco de que tipo de relacionamento que eu queria ter para mim. Então, assim, para ele também foi interessante, mas eu vi que não foi tão impactante como foi para mim da primeira vez. Só que eu já estava num outro momento. Esse outro momento que eu digo, porque quando eu falei, naquele momento, né, quando eu fiz o Protagon a primeira vez, o Leonardo ele estava mais novo, eu tinha mais tempo e eu tinha mais disposição. Hoje, por exemplo, eu não consigo fazer o que eu fazia antes. Por quê? Porque o meu tempo... Porque não sobra tempo. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar ele na escola, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que levar ele no treino, eu tenho que levar ele nos campeonatos. Se o Endo estivesse escutando você falar isso, ele ia falar assim, Cronos. Gestão do tempo e tal. Minha gestão de tempo tá horrível, eu não consigo
fazer. Não consigo. Inclusive, a gente podia trazer o Wendel Carvalho aqui, né? Imagina. Vamos deixar um convite aqui pro Wendel Carvalho. Wendel Carvalho, você tá convidado, tá? Você e a Karina a vir no nosso podcast e representar a gente aqui, hein? Todo mundo falando bem aqui de você. Nossa, seria ótimo. Conhecimento, imagina que conhecimento que a gente ia Aí você vai querer estar aqui também, né? Com certeza. Não é possível que você vai me deixar de fora. Ai. Vamos chamar ele, vamos trazer os alunos dele, que são todos nossos amigos, pra cá. Eu ainda fui staff também, uma vez. Foi? Eu já fui staff do Wendel também. Olha, eu tentei ser staff, eu não sei por que não deu certo. Eu acho que não tinha muita gente como staff, eu não lembro, eu sei que não foi no Protagon, mas foi num treinamento que ele deu de um dia. É cansativo, muito cansativo ser staff. Vocês têm que ter muita perna. Mas experiências, né? É experiência. Mas eu, na minha fase, assim, já na idade, já não tava... A coluna já não aguenta muito, não. Aí eu falei, nossa... Eles até me chamaram uma vez. Falei, nossa, mas pra ser staff do Protagon, eu não dou conta. Deve ser pancada mesmo, né? Deve chegar antes e tal. A gente agora vai fazer o Diamond. Vai fazer o... Não é o Million, não, né? Million. É o Million. É o Million. Nós vamos fazer o Million. É. E aí, como a gente comprou o setor do Diamond ali, a gente tem que estar lá, tipo, um dia antes do pessoal, tipo, normal, sabe? E a gente vai passar por essa experiência. Só que o Diamond, a diferença dele é que ele é um curso voltado mais para negócios, né? Sim. Diferente do Protagon. Uhum. A ideia dele é diferente. Mas a gente vai estar lá. O Wendel, ele trabalha várias áreas, né? Uhum. Não é só... E às vezes ele faz alguns que, por exemplo, às vezes eles fazem voltado só para relacionamento. Sim. Às vezes é só a um gente dia tem sobre isso. A gente fez cursos dele sobre relacionamento, vários cursos dele sobre relacionamento, inclusive 47 estratégias para um relacionamento incrível, finanças do casal. Esses cursos, na verdade, assim, vou te falar de coração, eu devo ter 90% todos os cursos dele, eu devo ter 90% dos cursos dele. E eu já fiz uns 80% dos cursos dele que eu comprei. Então, assim, tem muito conhecimento dele aqui. Eu até participei de palestra, teve uma imersão que teve também, eu até participei uns 2 dias. Mas, assim, a energia do Wendel é diferente. É bem diferenciada. E eu acho que a gente tem que se identificar muito com isso. E o importante é você estudar, procurar, né, esse conhecimento, porque, assim, isso me faz falta hoje em dia. Porque quando eu falo, por exemplo, de constância, a constância que a gente tem, por exemplo, na sua vida profissional. Né? Eu, por exemplo, na minha profissão, eu preciso estar constantemente estudando. Porque algumas coisas vão mudando. Então, assim, eu preciso estar atualizada, né? E aí, infelizmente, algumas coisas a gente vai deixando de fazer porque falta a gestão do tempo. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, eu tento ficar até mais tarde, eu não consigo mais. Porque eu já tô cansada. Aí eu tento acordar mais cedo. Aí tem dia também que eu não consigo acordar mais cedo, porque eu tô cansada. Então, assim, algumas coisas no decorrer do tempo vão mudando. Mas eu acho que é muito importante a gente não deixar de ter esse conhecimento. Ótimo. Aí a pergunta vem... a gente entrou em outros assuntos aqui e não teve. Como você se vê daqui a 10 anos? Então, como eu me vejo daqui a 10 anos? Bom, daqui a 10 anos... Leonardo tá com 10... Com 20 anos... Ele estará com 20 anos. Então, quando ele estiver com 20 anos, eu já espero que ele não esteja morando comigo mais. Até mesmo porque ele continuando nesse mundo do futebol, é cedo. Uhum. Então, assim, dependendo de 17, 18 anos, às vezes ele já vai estar num clube, independente, morando sozinho, né? E tá tudo bem. Tá tudo certo. Então... Na verdade, é isso que você quer, né? É isso que eu quero. Inclusive, eu já trabalho isso com ele. Uhum. Por exemplo, eles vão participar de um campeonato, eles vão em sistema de... Esqueci o nome agora. Mas eles vão... Eles convocam os atletas que vão e vai no ônibus e ficam lá alojados na escola ou no clube, né? Então, os pais não vai. Não tem aquele negócio do pai levar, o pai ficar, o pai tá ali, né? Então, assim, já vai criando essa independência, essa mentalidade. Então, eu quero que nessa idade ele já esteja seguindo os passos dele, já esteja independente, já esteja no caminho dele. E eu quero estar com uma pessoa. Sim. Porque eu me sinto, às vezes, sozinha. Então, é ruim, é difícil. E então, assim,
Nesse momento, às vezes, eu acho complicado ter uma pessoa, porque eu me vejo... tipo, eu não me vejo, por exemplo, em Araraquara, que a gente vai ficar lá muito tempo. Uhum. Né? Então, assim, pode ser que a gente fique 1 ano, pode ser que a gente fique 2, pode ser que a gente fique 3 anos. E pode ser que ele seja chamado para outro time, a gente tenha que mudar de cidade. Então, assim, nesse momento, eu acho complicado ter um relacionamento. A pessoa vai ter que entender isso. Mas daqui 10 anos eu quero estar num relacionamento. Eu quero estar na minha casa, porque eu sonho em ter uma casa, ter minhas coisas, ter meus carros. Quem me conhece sabe, né? Sabe da minha paixão aí, que é a Dodge Ram. E eu sou louca por caminhonete, então, assim, eu tenho... E outra que eu gosto muito de fazenda também, essas coisas assim. É um sonho meio longe, assim, de ver aquela fazenda cheia de cabeça de gado, né? Mas quem sabe, né? A gente não custa sonhar. É isso aí. Mas daqui 10 anos, assim, gente, saúde. Ter saúde, porque daqui 10 anos eu já vou ter ultrapassado a casinha dos 50. Então, assim, hoje eu pratico um esporte pensando muito nisso, né? Pensando em questão de saúde, porque se a gente não tiver saúde, a gente não tem nada. Não tem nada. Não tem como. Então, me preocupo muito com essa questão. E eu quero estar bem daqui 10 anos, porque eu quero estar acompanhando meu filho. Tenho sonhos de ver netos. Então, não daqui 10 anos, tá? Pode esperar um pouquinho mais aí. Pode ser um pouquinho mais pra frente. Mas é isso. Daqui 10 anos eu espero estar com a minha família, estar bem estruturada financeiramente e estar em paz. Muito bem. Carol, só mais uma pergunta pra gente finalizar. O que você diz sobre ter filhos hoje? Pontos positivos e negativos. É engraçado, hoje eu tava vendo um vídeo, aí tinha um choro de um bebê, aí a moça abaixa, vai lá e pega um cachorro. E outro dia eu tava vendo um outro vídeo e eu falei, gente... E você tem os dois, né? Eu tenho os dois. O filho e o cachorro. Eu tenho um pet, eu sou apaixonada no meu pet. Trato ele igual bebê, trato ele igual bebê. Mas o que acontece? Algumas pessoas hoje em dia, elas estão trocando o cachorro pelo filho. Uhum. Né? Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil você deixar seu cachorro em casa, você põe a ração, você põe a água e você vai trabalhar. É tranquilo. Você não tem que educar. Dá trabalho? Dá. O cachorro dá trabalho. Mas o meu, por exemplo, ele não me dá trabalho mais. Então deixa eu te contar uma cena aqui que aconteceu lá em casa ontem. Pra quem não sabe, eu tenho um Border Collie. Uma Border Collie. Ela tem 8 meses. Ela, não satisfeita, ontem pegou meu chapéu. Aí, na parede fica assim, 2 chapéus, né? Branco. Ela pegou um. Antes de ontem, na verdade, né? Foi. Quando foi ontem, ela pegou o outro. Não satisfeita? Não satisfeita, ela pegou o outro. Pra quem acha que também é fácil ter um cachorro. Meu Deus do céu. E tudo que você deixa em cima da mesa da pia, ela come. Ela come. Tudo. Mas é porque a fase do cachorro passa. O do filho, não. A fase do filho, gente, ela só vai piorando. Vamos trabalhar com a verdade aqui. Vamos falar dos pontos positivos e negativos mesmo, de fato. Por que eu falo que vai piorando? Porque quando nasce, tem a fase difícil, que é aquela fase que o bebê chora, você não sabe por quê e você fica desesperado. Uhum. Né? E tem um motivo? Será que, tipo, todo bebê chora por um motivo específico? Eu vou olhar, tô fazendo nada, eu vou chorar. Ele chora porque ele tem uma dor, ele tem uma cólica, ele quer um colo. Então, assim, como ele não sabe falar, ele tem que chorar. Que é o que, né, a forma dele... É a forma dele de demonstrar. Isso. Uhum. O Leonardo, por exemplo, ele não me deu trabalho. Eu esperava, porque eu via as pessoas falar, porque minha esposa não dormiu durante a noite, tá cheio de olheira, que não sei o que e tal, porque o bebê chora, troca a noite pelo dia. Aí quando eu ganhei o Leonardo, eu já fiquei naquele negócio esperando, eu não vou dormir mais. Acabou minhas noites de sono. Cara, mas é muito de criança pra criança, né? De criança pra criança. A gente faz um curso chamado Casados pra Sempre. E lá nesse Casados pra Sempre, quase todo mundo lá tem filho. Quase todo mundo não. Só nós dois que não tem. Ainda. Aí lá, tipo, tem um casal lá que o filho, a filha, né, deles não dorme, cara. Tipo, dorme 2 horas por noite. Uhum. E ela nem é tão novinha assim, né?
Tem 3 anos, 2 aninhos. 2, 3 anos. E a menina não dorme mesmo, assim, sabe? Dá um trabalho, assim, né? Não, o Leonardo, ele foi muito tranquilo. O Leonardo dormia à noite, ele acordava pra mamar. E aí, quem era mais, assim, eu que fui, no começo, assim, eu fiquei meia... Eu colocava o relógio pra despertar, pra dar mamar pra ele. Não esperava nem ele chorar. Não, o médico não, você tem que esperar ele acordar, ele tem o tempo dele. E se ele não acordar, tá tudo bem. Mas a hora que ele quiser mamar, ele vai acordar. E aí, então foi tranquilo, assim. E durante o dia também ele não me dava trabalho. E ele sempre foi assim. O Leonardo é uma criança que não me dá trabalho. É uma criança muito educada. Você fala com ele, assim, ele não tem aquele negócio de ficar debatendo. Ele deu birra uma vez só, aquele negócio de a gente ver de birra no supermercado, aquelas coisas. Ele deu birra uma vez só. Mas também sentei, dei uma chinelada, porque chinelada não mata. Não mata, exatamente. Tá? Mas assim, depois disso, eu lembro que ele apanhou mais uma vez na escola. Porque ele falou uma palavra que não devia, porque ele ouviu de outro coleguinha. E aí eu sentei com ele, expliquei, falei, você sabe o que é essa palavra? Isso não é legal, a gente não deve falar isso, se as outras pessoas falam, se as outras pessoas xingam, a gente não tem que ser igual. Expliquei e apanhou. Apanhou, ficou de castigo, mas também nunca mais. Então, assim, a fase do nascimento é tranquila, a gente pensa que é difícil, mas não é. Por quê? Porque você consegue fazer com a criança o que você quer. Você leva ela onde você quer. Se você quer colocar uma roupa nela do jeito que você quer, você coloca. Chega numa certa fase, aí é a fase do andar. A gente fica doido pra criança andar. A hora que a criança começa a andar, você tem que começar a correr atrás dela. Aí ela começa a mexer em tudo. Aí você já fica preocupado, porque você já fica com medo dela se machucar. Aí vem os tombos, aí a criança cai, às vezes machuca, você já fica preocupado. Então, assim, cada fase é diferente. O Leonardo, por exemplo, nessa fase do futebol, é o medo dele machucar. E ele tá cheio de machucado, ele tá com o joelho todo ralado. Tem dia que ele chega, ele tá cheio de hematoma porque ele levou cravada de chute... e ele é zagueiro. Então, assim, eu ainda tenho medo dele machucar as outras crianças também, porque ele é muito forte. A força dele, assim, às vezes ele não controla a força dele. Então, acaba que às vezes é perigoso, principalmente no futsal. Então, assim, eu tenho esse medo. Mas ele tá na fase, que é a fase que eu já tenho que ter outras preocupações com ele. A fase de ensinar sobre sexualidade, ensinar sobre questão de namoro. Então, assim, já é uma fase de questão de coleguinhas, né? Aí já começa a escutar outros tipos de coisa, ver outros tipos de coisa, porque hoje em dia a gente tem o celular que é muito acessível, né? E aí ele vai passar dessa fase, vai entrar na adolescência, que é a fase que ele às vezes vai ficar chato, vai ficar difícil, né? Aí depois vem outra fase adulta. Então, assim, cada fase, eu falo que ela vai piorando por conta disso. Porque aí ele vai tomando as decisões dele, vai seguir no caminho dele. E aí a gente não sabe se ele vai seguir aquilo que a gente ensinou ou não. A gente ensina o que é certo. Vai fazer o errado? A gente não sabe, porque aí ele já vai começar a tomar as decisões dele. Eu falo porque, né, eu sou adulta agora, eu vejo as dificuldades que meus pais têm, como eu já sou mãe, eu consigo entender mais, tá? Sim. Mas eu já passei muita dificuldade e passo até hoje. Não vou dizer que a minha vida é um mar de rosas, que é lindo. Ainda passo muitas dificuldades, mas eu passaria tudo de novo. Tudo de novo, porque ser mãe é maravilhoso. É algo assim que completa. Eu falo que principalmente depois que a gente pegou o cachorrinho, aí parece que a família completou, assim, parece que faltava algo, sabe? Então, assim, foi muito bom. Então, assim, é bom você ter um cachorro, mas é melhor ainda você ter um filho. É muito bom, sabe? É uma experiência incrível. E outra, você tem parte de você ali, né? Você sabe que é sangue do seu sangue. Você vê a evolução da criança. Então, assim, é ruim a gente ver hoje em dia as pessoas não quererem ter filho. Eu não quero ter mais filhos, mas por conta de motivos, por conta da separação, por conta de achar difícil de ter filho com uma outra pessoa, né? Aí os traumas, né, de saber se vai dar certo, se não vai. Conseguir dividir o tempo para outra criança, né? Mas, assim, se eu tivesse tido um relacionamento que tivesse saudável, eu estaria com mais filhos.
Meu sonho era ter um casal. Mas, assim, hoje eu já não tenho... Até mesmo por conta da idade também. Então, hoje, na idade que eu tô, eu já não me vejo sendo mãe novamente, né? Mas eu acho que as pessoas precisam rever muito essa questão de não ter filhos. Porque vale muito a pena. É difícil, mas se fosse impossível, nós não estaríamos aqui. Sim, exatamente. Tem mães aí que têm 10, 20 filhos. Então, sim... Se todo mundo pensasse como com esse pensamento, tivesse esse pensamento, nós não estaríamos aqui de fato. Sim. Né? Então, assim, tem as desvantagens. Gente, em todas as coisas tem positivo e tem negativo. Em tudo. Trabalho, relacionamento. Né? Nós próprios, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá. Então, assim, e faz parte do plano a gente, né, ter filhos. Porque daqui uns dias, se todo mundo pensar, esse pensamento, eu vou criar um cachorro e não vou ter filho mais, não vai ter pessoas no mundo mais. Vai acabar. Não vai ter gerações mais, né? Não vai ter a geração da família, não vai acabando. E vai diminuindo. Eu falo, por exemplo, minha mãe teve 2, eu tive 1. Exatamente. E se o Leonardo decidir não ter? Acabou a nossa linhagem, não vai verdade. ter. Acabou. Né? Então a gente tem que pensar muito isso. É isso então. Muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo o nosso bate-papo. Gostou? Foi ótimo. Muito bem. Muito obrigada por compartilhar a sua vida com a gente. Todos os momentos bons e ruins. Foi muito especial. Você sabe que a gente te ama. Isso é muito especial pra nós. Obrigada de coração. Pra quem não sabe, a Carol é nossa madrinha de casamento. Sou madrinha de casamento do Patrick. E vi todo o processo dele, que como nós fizemos o Protagon, né? Sim. E, inclusive, era um dos projetos dele, a questão do casamento. E foi do jeitinho que ele queria. Ele de chapéu, Soraya de bota. Exatamente. Foi ótimo. Foi muito bom. Do jeito que ele sonhou. Foi muito bom. Então, sim, eu tenho muito que agradecer. Né? Agradecer por vocês estarem na minha vida, Soraya, por ter me acolhido. Que eu acho muito importante, né? Ela ter entendido a nossa amizade, minha amizade do Patrick de anos aí. Então, assim, é muito importante. E dizer também que eu amo muito vocês. Bem, e vou estar sempre por perto. É bom a gente falar isso, né? Que a nossa amizade é uma amizade muito antiga, né? E pra quem não sabe, a gente se conhece há muitos anos e quando eu de fato comecei a namorar com a Soraya, eu te coloquei no relacionamento e hoje a Carol não é mais minha amiga do Patrick, hoje a Carol é amiga do casal. Isso é muito importante dizer isso, né? E depois a gente vai fazer um podcast pra falar sobre amizade do casal e tudo mais. E é um exemplo, né, que a gente usa aí. Acho que a Soraya vai ter que fazer a nossa marquinha também. Quem não sabe, a gente tem uma marquinha. E é isso aí, Carol, muito obrigado. Pessoal, obrigado demais. Esse foi mais um episódio do podcast Doutor Relacionamento. E vamos que vamos. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Beijo, valeu. Obrigada.